Olá, veja os destaques do Portal da Assembleia. Otelino Neto toma posse como governador em exercício do Maranhão e sanciona leis na manhã de hoje. Já aqui na Assembleia, o deputado Glaubert Coutrin assumiu a presidência interinamente e conduziu os trabalhos na sessão plenária. Você vai ver ainda protesto contra bloqueio nas verbas para universidades e institutos federais, reúne milhares de estudantes e professores nas ruas de São Luís. E mais, em entrevista coletiva, a reitora da UFMA, Nair Portela, afirma que os cortes em verbas podem fazer a universidade fechar as portas no segundo semestre. É agora no Portal da Assembleia. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, tomou posse hoje como governador do Maranhão. Nesta manhã, o governador em exercício sancionou a lei que institui o Dia Estadual do Ministério Público e também a lei que altera dispositivos do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado. O governador Otelino Neto sancionou a lei que institui o Dia Estadual do Ministério Público. Para o Procurador-Geral do Estado, o ato sancionado pelo governador em exercício tem um grande significado, o que torna em um momento único para a história do Ministério Público. Embora ainda naquela época sendo nomeado e demitido ad nutum pelo governo, mas já foi um passo importante. E em 1988, um outro passo importante, que foi quando a chefia do Ministério Público passou a ser um membro da carreira. A nossa primeira procuradora-geral foi eleita doutora Elimar Figueiredo de Almeida Silva. Mas este marco representa muito porque foi o início da autonomia do Ministério Público. Nós tínhamos uma resolução que instituía este dia, mas agora passou a ser lei. Ainda pela manhã foi sancionada uma lei que trata do Código de Divisão e Organização Judiciária no Estado. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão falou sobre essa iniciativa. Sem dúvida que é um momento ímpar, é mais uma demonstração inequívoca da harmonia dos poderes constituídos do Estado, Executivo, Judiciário e Legislativo, especialmente ao eminente presidente da Assembleia, deputado Otelino, que eu tenho um carinho muito grande, não só como autoridade constituída, como um amigo fraterno que o é. O governador em exercício observou que a administração do Estado manterá a sua normalidade durante o período em que estiver no cargo e falou dos atos assinados. Dois momentos importantes. O primeiro ato, sancionando a lei que cria o Dia Estadual do Ministério Público do Maranhão, passa a ser o dia 15 de maio. Um momento importante na presença do Procurador-Geral de Justiça, uma deferência e uma homenagem ao Ministério Público, que tem uma importância fundamental no sentido de defensor dos interesses da sociedade. Recebi a visita de cortesia do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim, acompanhado do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, o juiz Ângelo Santos, onde conversamos um pouco, agradeci a atenção e a deferência da visita. Na oportunidade sancionei uma lei de interesse do Poder Judiciário. Enfim, são momentos marcantes desta primeira manhã como governador em exercício do Maranhão. Além desses dois atos, na manhã desta quinta-feira, hoje à tarde, na agenda do governador em exercício Otelino Neto, tem reunião com os secretários de Estado. Amanhã ele viaja para Imperatriz, Barra do Corda e Genipapo dos Vieiras, onde irá vistoriar obras em execução. Já aqui na Assembleia, a última sessão plenária da semana foi conduzida pelo presidente interino, deputado Glaubert Coutrin. O repórter Ronald II acompanhou os trabalhos no plenário e tem as informações. Olá, muito boa tarde. Olha, a sessão plenária desta quinta-feira foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, o deputado Glaubert Coutrin, em função da ausência do presidente Otelino Neto, que assumiu o governo do Estado na manhã desta quinta-feira. O primeiro orador do dia foi o deputado Rigo Teles, que usou a tribuna para fazer críticas à gestão do município de Barra do Corda. Logo em seguida, o deputado Fernando Pessoa pediu a palavra e também utilizou a tribuna. O deputado Fernando Pessoa rebateu essas críticas. O deputado professor Marco Aurélio utilizou seu tempo para criticar o governo federal pelo anúncio da redução de investimentos no setor de educação.
são pessoas que estão buscando na educação melhorarem cada vez mais para contribuírem, para servirem à sociedade e recebem do governante maior do país esta palavra. Mas essa palavra que foi dada juntamente com a do ministro, de chamar de balbúrdia qualquer tipo de manifestação em defesa da educação, ela reforça cada vez mais para que esses estudantes, professores, pais de família, a sociedade esteja nas ruas levando cada vez mais sua indignação. E eu entendo que, se não por este caminho, o que é só uma previsão de reduzir um orçamento, de congelar e com possibilidade de voltar mais à frente, se não com essas manifestações, essa tentativa haverá de se concretizar. Então eu fiz uso da palavra no sentido de parabenizar todos que se levantam neste momento, independente de partido político, mas sobretudo pela militância na educação. Logo após o deputado professor Marco Aurélio utilizar o seu tempo, o deputado Wellington do Curso voltou a fazer críticas ao governo do estado do Maranhão. Algumas matérias foram aprovadas na ordem do dia, uma delas de autoria do Poder Judiciário, e no tempo dos blocos, o deputado Rico Teles voltou a fazer críticas à Prefeitura de Barra do Corda, à gestão do município, e também houve um novo pronunciamento do deputado Fernando Pessoa, que rebateu essas críticas. Portanto, essas são as principais informações a respeito da sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na manhã desta quinta-feira. Ronald II para a TV Assembleia. O Supremo Tribunal Federal decidiu anular o trecho da Constituição do Maranhão que concedeu foro privilegiado a defensores públicos, delegados de polícia, procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa. Com a decisão, os casos envolvendo os cargos devem ser julgados pela primeira instância e não pelo Tribunal de Justiça. Por maioria dos votos, os ministros entenderam que a alteração na Constituição Estadual é inconstitucional. Por 7 votos a 2, a maioria decidiu que a prerrogativa de foro não poderia ser estendida aos cargos por não estar prevista na Constituição Federal. A ação foi julgada protocolada em 2001. No ano seguinte, o plenário concedeu uma liminar para suspender a alteração e julgou o caso definitivamente nesta quarta-feira. O Hospital Juvencio Matos, na capital, referência em atendimento materno-infantil, recebeu ontem mais 10 leitos para a UTI neonatal. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, acompanhou a cerimônia de entrega, que também contou com a presença do secretário de Saúde do Estado e do deputado Dr. Iglesio. Ao lado do secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, visitou os novos 10 leitos de UTI do Hospital Infantil Juvencio Matos, situado no centro de São Luís. São leitos entregues pelo governo do estado que vão atender crianças que precisam de cuidados especiais, muitas depois de passarem pela UTI neonatal. Um momento muito gratificante poder participar. Agora saber que mais 10 leitos de UTI neonatal estão sendo disponibilizados para todo o Maranhão. É saber que 10 crianças poderão ter suas vidas salvas e isso me deixa muito feliz em participar e ver que os serviços hospitalares do nosso estado estão sendo ampliados para que cada vez mais as famílias tenham acesso à saúde pública. Seu Kleber é do município de Aldeias Altas e está na capital com um filho de apenas 28 dias internado na UTI neonatal do Hospital Juvencio Matos. Ele reconhece a importância dos investimentos feitos no setor. É muitas crianças que precisam de uma necessidade dessa. Como eu já pude observar, quando dão alta para uma criança, já chega uma de muita necessidade. Com a abertura de mais leitos, com certeza vai melhorar mais vida ainda dessas crianças. Hoje a maior parte das crianças em atendimento nas UTIs do Hospital Juvencio Matos vem do interior do estado, isso em torno de 70%. Por isso, a necessidade da instalação de novos leitos. O governo do estado, então, soma agora 40 leitos de UTI neonatal aqui na unidade. Com isso, pretende-se, acima de tudo, evitar a mortalidade infantil no Maranhão. A gente aumenta em 25% a capacidade de UTI neo do Juvencio. A gente sabe que ele é referência para o estado todo e com isso a gente amplia a capacidade da gente continuar salvando vidas. A gente sabe que é um momento de dificuldade, é um momento de crise, mas a gente faz isso sabendo que muito maior do que a crise é a necessidade de nossa população. Do total de 40 leitos do Hospital Infantil Juvencio Matos, 22 são da UTI neonatal. 18 leitos, incluindo os 10 novos, são da unidade de cuidado intermediário.
que atende bebês sem risco de morte. E 5 leitos pertencem à unidade do cuidado neonatal do método Canguru, que tem contribuído para a diminuição da mortalidade de bebês recém-nascidos no estado. Pegamos da gestão anterior a grande deficiência de leitos no estado do Maranhão. Mas, graças a Deus, com essas ações que estão sendo feitas, a nossa tendência é que temos futuramente o número de leitos ideais para a quantidade de população do nosso estado. O deputado estadual, Dr. Iglesio, que também é médico, acompanhou a entrega e destacou a importância dos novos leitos ao hospital infantil. Um avanço para o sistema de saúde do Maranhão. A partir do momento que você tem a criança que tem uma condição de sair do cuidado de UTI, mas não pode ir para a enfermaria, e você não tinha esse leito que hoje inaugura, você aumenta o tempo de permanência da criança dentro da unidade de terapia intensiva plena. Então, a partir de agora, quando você libera para esse tipo de leito, as crianças que realmente precisam estar dentro das UTIs, elas têm oportunidade. Então, você está garantindo possibilidades maiores de crianças com problemas graves ao nascimento sobreviverem e terem uma vida mais próspera também, posteriormente. Veja no próximo bloco, estudantes e professores protestam em São Luís contra bloqueio das verbas na educação pública. E mais, reitora da UFMA, Anaí Portela, afirma que os cortes podem paralisar as atividades da universidade no segundo semestre. O portal volta já. O dia 15 de maio foi marcado em todo o país por protestos contra a decisão do governo federal em bloquear verbas destinadas à educação pública. Os cortes atingem universidades e institutos federais, além de programas de pesquisa. Em São Luís, milhares de estudantes, professores e trabalhadores ocuparam as ruas do centro em protesto contra a decisão do governo. Aos poucos, uma multidão foi se formando na região central de São Luís. O ato contra os cortes de verbas na educação, anunciado pelo governo federal, reuniu milhares de manifestantes na Praça Deodoro, que com faixas e cartazes saíram encaminhadas pelas ruas do centro. Estudantes, professores de instituições de ensino públicas e privadas, trabalhadores de vários setores participaram da mobilização. Um país que quer se desenvolver não deve cortar investimento na educação. Os países do primeiro mundo estão aí para mostrar. Eles invertem em educação, investem em ciência e tecnologia. E a gente não pode caminhar para trás. A gente tem uma instituição funcionando já precariamente por conta dos anos de sucateamento que as instituições públicas federais têm enfrentado. E agora com esse corte, um corte que praticamente engessa toda a atividade acadêmica, paralisando pesquisa, paralisando o próprio ensino como um todo. Lucilene faz o curso técnico em cozinha no Instituto Federal Campus Maracanã e teme pelos cortes. Muita gente, depende desse benefício do IFMA, do transporte. Tem muita gente muito carente, que não pode pagar transporte, que o transporte está tão caro, Então, às vezes, fica muito complicado. Muitos alunos aí fora da escola, também. Aí vai ser muito difícil. De acordo com o Ministério da Educação, o valor do bloqueio é de 24,84%, o que equivale a R$ 1.700 bilhão de todas as instituições de ensino do país. No Maranhão, o Instituto Federal, assim como a Universidade Federal, sofrerão ainda mais. Para os manifestantes, o corte de verbas na educação é um retrocesso. Total retrocesso, e educação é a base de um país. Não tem como cortar verbas da educação. É indispensável a educação. Porque as universidades não vão ter como manter os projetos, nem os que já estão em andamento, imagine os que poderiam ser, E nós precisamos da educação. O protesto a favor da educação pública nesse 15 de maio foi nacional. Caso a decisão não seja revista, vem mais barulho. A ideia é continuar com as manifestações pelas ruas Brasil afora. Como funcionar uma universidade sem dinheiro para o RU, sem as bolsas dos alunos, sem dinheiro para pesquisa, para extensão? Da forma que está, não dá mais. Estão cortando desde 2015. Agora é inviável, não é nem que vai piorar, inviabiliza. Ainda sobre os bloqueios em verbas para a educação pública, a reitora da Universidade Federal do Maranhão, Anaí Portela, concedeu uma entrevista coletiva hoje pela manhã e afirmou que os cortes podem fazer com que as atividades da UFMA sejam paralisadas no segundo semestre.
A coletiva foi para falar dos impactos da redução orçamentária das universidades públicas anunciada pelo governo federal. A reitora da UFMA, Nair Portela, apresentou o orçamento da instituição para este ano. Informou que a universidade sofrerá um corte de quase 27 milhões de reais e que muitas atividades podem parar de vez no segundo semestre. O corte é real. Se eu não vou receber 26 milhões no segundo semestre, eu não posso trabalhar. Não posso pagar energia, não posso pagar água, não posso pagar meus serviços contratados, né? Os serviços de vigilância, por exemplo. Então, na verdade, é um corte. É um corte. Na verdade, a universidade não vai poder funcionar se isso se verificar, se acontecer, tá certo? Por meio da LOA, a Lei Orçamentária Anual, foi destinado à UFMA um crédito de R$ 777 milhões e 695 mil reais para despesas obrigatórias. 82% desse total é para pagamento de pessoal ativo e aposentado, além de encargos sociais. Segundo a reitora, sobra pouco para as despesas de custeio e menos ainda para investimentos. O corte não é em cima do recurso destinado a pessoal, né? O recurso destinado a pessoal está mantido. O que está sendo cortado é recurso de custeio e de capital. O que é custeio e capital? Custeio é manutenção da universidade, né? Água, luz, telefone, como eu expliquei. E capital, obras e equipamentos. Agora, o recurso de pessoal, que compõe 82% do recurso total da universidade, 777 milhões, esse não está bloqueado, não se mexeu em pessoal. O bloqueio de verba anunciado pelo governo federal foi da ordem de quase 25%. Determinação que já causa prejuízos, pois a concessão de bolsas de mestrado e doutorado foi suspensa. Na última quarta-feira, professores e alunos paralisaram as atividades e realizaram uma manifestação contra os cortes. Com o trabalho que está sendo feito, com a frente parlamentar em favor das universidades, o governo possa repensar, né? Mas mesmo assim a gente está estudando formas de como que nós vamos viabilizar a universidade, de que forma nós vamos trabalhar. Agora é uma frente, nós temos que trabalhar agora à frente com a sociedade para que isso não aconteça, né? Para que esse corte não se viabilize. O portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Lembrando que às 6 da tarde tem edição inédita do Assembleia Notícias. Uma boa tarde para você.